Vamos lá, 11 horas e 32 minutos, vamos viajar para algum lugar desse planeta de meu Deus, ao final de contas, na ponta da linha, com o Ian Boechat. Antes que perguntem, o Ian Boechat não tem parentesco com o nosso saudoso, querido Ricardo Boechat. Aliás, um beijo para a Mercedes, faz tempo que eu não falo com a Mercedes lá em Niterói. Um beijo para a dona Mercedes. Boechat, você está em que lugar do planeta Terra? Bom dia, boa tarde, boa noite para você, Ian. Boa noite, bom dia para quem está no Brasil, né? Aqui já está quase escurecendo. Eu estou em Yerevan, a capital da Armênia, aqui bem no leste da Europa, nos últimos países da Europa, nos Cáucasos. O Ian, o que você está fazendo por aí, rapaz? Tenho certeza que está procurando alguma guerra. Eu nunca vi ninguém gostar tanto de guerra como você. Bom, há mais de uma semana está tendo um confronto bastante importante aqui entre a Armênia e o Azerbaijão, em torno de uma região montanhosa conhecida como Nagorno-Karabakh. Parece ser só um conflito regional, mas na verdade ele tem impactos bem maiores do que essa disputa por essa região no meio das montanhas aqui no Cáucaso, né? É uma região estratégica por conta de oleodutos e gasodutos que levam energia do Azerbaijão para a Europa, e é uma área de influência também importante da Rússia e da Turquia. Então, o que parece ser esse confronto localizado, na verdade, tem implicações muito maiores, né? Sem dúvida nenhuma. Ô Ian, antes da Ellen perguntar, eu sempre tive essa dúvida, né? Eu sei que tem jornalista, por exemplo, que gosta de esporte, e aí tem seus ônus e bônus, né? Não trabalha no final, trabalha todo final de semana, né? Fica ali mais perto de jogador. Tem jornalista que gosta de economia, né? Tirando o Milton Neves, que é milionário, né? O jornalista de economia normalmente ganha muito bem, ganha mais do que os outros, né? Tem uns que estão no dia a dia aí ralando, como a gente aqui na Band News. E eu queria saber, Ian, da onde veio essa sua predileção, acho, né, para cobrir confrontos de guerra. E eu queria que você contasse aquela história que você conta para os seus amigos, que imagino que você tenha, daquele dia que você falou: ih, rapaz, acho que dessa eu não vou escapar, hein, Ian? Olha, Barão, eu sempre quis cobrir guerra desde o início da minha carreira, desde quando eu entrei na faculdade. Eu tinha muita vontade de viver essas aventuras e tudo mais, mas eu também tinha muita vontade de assistir a história se desenrolando diante dos meus olhos, né? Então, eu sempre gostei muito de história, sempre gostei muito de entender como é que o mundo acabou se desenvolvendo, e as guerras têm um papel fundamental no nosso passado, no nosso presente e também no nosso futuro, de certa forma, né? Então, desde muito tempo eu tinha ideia de cobrir conflitos. A primeira vez que eu fui para um conflito foi no Afeganistão, em 2003. Eu tentei entrar no Iraque quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, não consegui. E desde então tenho ido com frequência para cobrir conflito. É algo muito interessante, porque você vive também de perto esses momentos assim muito dramáticos e muito esses momentos muito decisivos na vida das pessoas e também nas histórias dos países, né? Enfim, é algo que me atrai muito, de fato. E apesar das pessoas acharem que é muito perigoso, é claro que tem perigo, Não, mas quase tem também nada, tem uma dose de controle aí que a gente consegue minimizar os riscos um pouco. Mas conta aquela história, aquela que você conta para todo mundo, vai, eu não sei qual que é, mas enfim, deve ter uma história guardada. Teve uma vez, eu estava em Mossul, na cidade velha de Mossul, quando as tropas iraquianas já estavam quase controlando toda a cidade contra o Estado Islâmico, e a gente tinha chego num fronte, né? Eles estavam tentando tomar um hospital que tinha acabado de se tornar uma espécie de um dos últimos redutos para os combatentes do Estado Islâmico, principalmente muitos combatentes da Chechênia e da China. Os uigures eram os combatentes internacionais, e a gente estava ali, e eu estava colocando o meu colete para ir para a linha de frente, e de repente, rapaz, um morteiro caiu muito perto da gente. E o morteiro, você não ouve ele chegando, você só ouve quando ele está muito perto, explodindo. E eu tive a incrível sorte dele explodir dentro ou em cima do motor de um Humvee. E os estilhaços acabaram não voando tanto, aquele Humvee acabou absorvendo o impacto. Mas eu me lembro que foi tão forte, tão perto, que eu cheguei até a cair.
e escureceu tudo, enfim, foi o que a gente chama nessa situação de um close call, né? Foi quase, mas infelizmente nada aconteceu. Nesse dia também, eu acabei ficando preso debaixo de uns escombros por conta dos snipers que encurralaram a gente teve que ficar horas ali, até que alguns tanques e a aviação começou a bombardear esse hospital e a gente conseguiu fugir. Mas felizmente nada aconteceu. Ô, Ellen, eu sei que você gosta dessas coisas também. A Ellen é da chegada no assunto também de fazer umas pautas malucas, né, Ellen? Eu acho que a gente tem algumas. O jornalista, cada um, claro, tem a sua predileção, como você pontuou muito bem, Barão. Mas, enfim, acho que é isso. Existe um certo controle quando você olha essas situações de confronto, assim, que te fascina. E a história, né? O Ian, por exemplo, você tá a caminho agora de Nagorno, né, o Ian, que é a região que está sendo disputada ali entre o Azerbaijão e a Armênia, né? Exato, eu estou em Yerevan, cheguei essa madrugada. Hoje foi um dia de lidar com questões burocráticas. Muitas vezes as pessoas acham que a gente vai para um fronte de batalha como se fosse um Robert Capa moderno, né? Que você chega e vai muito valente e tudo mais, mas tem toda uma questão burocrática complexa. E hoje foi um dia de pegar credencial, pedir autorização, tentar encontrar tradutor, essa coisa toda. Eu fico pensando, é claro, aqui em São Paulo a gente tem uma comunidade armênia muito grande, mas assim, o ouvinte em geral que não faz parte dessa comunidade entender por que a gente está falando desse confronto, por que ele é tão importante. E aí você falou aqui na nossa abertura, en passant, que ele é um confronto que pode estar mexendo com outros players globais, com outros players nesse tabuleiro. Por exemplo, a Rússia é um fator determinante para essa briga, né? Ou para que essa briga deixe de existir. A Turquia, que já é um local ali que fica sempre nos entremeios de muitas guerras, né, de muitas disputas, também está entrando nesse confronto. O que ele tem de importante para nós, Jean? Perdão. Olha, eu acho que esse confronto esse é um confronto mal resolvido, é um resultado de uma má resolução do fim da União Soviética, né? Essa é uma região que foi compartilhada entre armênios e azeres durante séculos. E é bom a gente lembrar que esses países, como Estado-nação, são relativamente recentes, né? Eram áreas que eram dominadas pelo Império Persa, às vezes pelo Império Russo, pelo Império Otomano, e foi com o fim da União Soviética que esses países se formaram como Estado-nação, como a gente conhece hoje. E quando a União Soviética dominou essa região, eles fizeram ali alguns traçados de fronteira que não faziam muito sentido, mas em 1922, 20, era aquela ideia de que os operários do mundo iam se unir e não precisava ter fronteira, enfim, isso claramente nunca funcionou, e ao final da União Soviética, com a implosão da União Soviética, essa área disputada por esses dois povos, né, porque os armênios são uma nação muito antiga e com um forte senso de identidade, assim como são os azeres também, e aquilo ali ficou meio perdido, mal resolvido, as tensões étnicas começaram a crescer, até que teve a guerra de 92 e 94, a Armênia venceu e expulsou todos os azeres dali, virou uma área controlada pelos armênios, mas que pela lei internacional pertence ao Azerbaijão. Esse é o cenário local. O que é interessante nesse momento é que a gente está vendo a Turquia, com o Recep Erdogan, ampliando seu arco de influência de uma maneira inédita desde o fim do Império Otomano. Se a gente lembrar bem, os turcos controlaram todo o Oriente Médio por quase 500 anos, né? Desde a queda de Constantinopla, e esse império só foi cair em 1917, com o fim da Primeira Guerra Mundial, né? 17, 18, enfim. O Erdogan tem tentado ampliar essa rede, esse arco de influência. Fez isso na Síria, apoiando os rebeldes contra o Bashar al-Assad. Agora, no ano passado, eu inclusive estava na Síria nesse momento, ele fez uma invasão às áreas controladas pelos curdos sírios. Ele está presente fisicamente dentro da Síria, passou a apoiar uma facção na Líbia, há uma guerra civil na Líbia nesse momento, pouco falada,
tentando uma partilha de poder de um país que foi completamente esfacelado depois da queda de Muammar Gaddafi, e agora ele faz esse novo movimento. Ele faz um apoio muito grande aos azeres, o Azerbaijão se considera etnicamente turco, e é mais um movimento dessa tentativa, de certa forma, do Erdogan de tentar reviver a importância da Turquia no cenário mundial, tentar reviver o Império Otomano, né? O que a gente precisa ver agora é como é que a Rússia vai lidar com isso, né? Muito bem, o Ian Boechat, claro que vai voltar aqui ao longo da programação da Band News FM, também no Jornal da Band, e é sempre um prazer falar com o Ian. Sempre em algum lugar o Ian vai estar lá, tendo alguma confusão, algum conflito, né? E ele vai trazer sempre informações para a gente aqui na Band News FM. Ian, mais uma vez um privilégio te ouvir aqui na Band News, suas histórias. Rapaz, fica em segurança, história de estar debaixo dos escombros. Eu estava debaixo dos escombros, estava tudo bem. Eu falei, meu Deus do céu, como assim estava debaixo dos escombros, estava tranquilo ali na minha, né? Mas se cuida mesmo e boa sorte para você nessa nova empreitada, Ian. Obrigado, acho que amanhã eu já vou estar na região lá próximo de onde estão acontecendo os confrontos e vou poder dar uma impressão melhor do que está acontecendo no local mesmo, né? Aqui em Yerevan as coisas estão bem tranquilas ainda, há uma tensão, mas a guerra está longe daqui, né? O que eu acho muito bacana no trabalho do Ian é que ele consegue ser humano no momento em que tem um caos ao lado dele, né? Então ele consegue observar, contar em detalhes, trazer imagens, referências. Ele mantém esse tom de voz quando está fazendo a reportagem, mesmo com uma bomba explodindo do lado dele, o que para mim mostra o tamanho que é esse profissional, mais uma vez participando dessa cobertura. Grande abraço para você, Ian. Boa sorte, até a próxima. Obrigado, muito obrigado a vocês, é um privilégio estar aqui.